Pai do Senhor aos irmãos que estão vendo esse vídeo. Deus abençoe você, seu lar e toda a sua família. Eu estou aqui para falar do Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos capítulo 1, do versículo 1, que diz: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho segundo escreveu Marcos foi escrito no ano de 55 a 65 depois de Cristo. Marcos escreve para os crentes que estão em Roma e vai apresentar para os crentes que estão em Roma Jesus, o Filho de Deus, é servo. Dentre os 4 evangélicos, Marcos é o relato mais conciso do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos capítulo 1 e no versículo 1. Embora o autor não se identifique pelo seu nome no livro, o mesmo ocorre nos demais evangélicos. O testemunho primitivo e unânime da igreja é que João Marcos foi quem escreveu o Evangelho segundo escreveu Marcos. João Marcos nasceu em Jerusalém e pertenceu à primeira geração de cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, que diz: E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orava. Teve a oportunidade ímpar de colaborar no ministério de 3 apóstolos. Colaborou no ministério do apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 5, que diz: E chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como cooperador. Está em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10, Filemão, no versículo 24. Também colaborou no ministério do apóstolo Barnabé, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e no versículo 39, que diz: E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um dos outros. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Também colaborou no ministério do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, e no versículo 13, que diz: Saudai-vos a igreja coleita, que está em Babilônia, e meu filho Marcos. Segundo Pápias, no ano de 130 d.C., e outros pais escrasiáticos do século II, Marcos obteve o conteúdo do seu evangelho através da sua associação com Pedro. Marcos escreve o Evangelho segundo escreveu Marcos em Roma e dirigiu para os crentes que estavam em Roma. Embora seja incerta a data específica da escrita do Evangelho segundo escreveu Marcos, a maioria dos estudiosos coloca que foi escrito no ano de 55 a 65 depois de Cristo. É possível que o Evangelho segundo escreveu Marcos é um dos primeiros dos 4 evangélicos a ser escrito. 4 características distinguem o Evangelho segundo escreveu Marcos. Sendo um evangelho de ação, ele efetiza mais aquilo que Jesus fez do que suas parábolas. Daí, Marcos registra 18 milagres feitos por Jesus e 4 somente de suas parábolas. Como um evangelho aos romanos, Marcos vai explicar os costumes judaicos e ele omite todas as genealogias judaicas. A narrativa do nascimento de Jesus traduz as palavras aramaicas e emprega termos em latino. Marcos inicia seu evangelho de modo repetido e descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e rápido, introduzindo os episódios mediante o advérbio grego, que corresponde 42 vezes no original. Como um evangelho vigoroso, Marcos descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e vivido, como com a aparência pitoresca de um gênio literário. A Bíblia fala quem foi Marcos. Marcos é sobrenome de João. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e no versículo 12, que diz: E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orava. Marcos era sobrinho de Barnabé. Tessalonicenses capítulo 4 e no versículo 10, que diz:
Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento. Se ele for ter convosco, receba-o. Marcos acompanhou Barnabé e Paulo a viagem a Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e no versículo 25, que diz: Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo também a João, que tinha por sobrenome Marcos. Marcos era cooperador do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e no versículo 5, que diz: E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinha também a João como cooperador. Marcos deixa Paulo em Panfilha e retorna à sua viagem a Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e no versículo 13, que diz: E partindo ele de Pafos, Paulo e os que estavam com ele, e chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Marcos foi com Barnabé para Chipre. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e no versículo 39, que diz: E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um dos outros. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Marcos fez parte do ministério de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10, versículo 11, que diz: Só Lucas está comigo. Toma Marcos, trazei-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Marcos também fez parte do ministério de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 13, que diz: Saudai-vos a igreja coleita que está em Babilônia, e meu filho Marcos. Que Deus abençoe. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.